Bom dia, em Goiás, 5h50 da manhã. E tá fresco, não tá frio, tá 15 graus. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que normalmente eu não ando falando, que é estratégia, né? Eu sempre falo, principalmente nos meus fios no Twitter, e também tem muitos vídeos sobre isso aqui no YouTube, sobre a questão da supremacia tecnológica da Federação Russa, certo? Eles têm armas imparáveis, invencíveis e muito superiores a qualquer coisa que o Ocidente tenha. Mísseis hipersônicos, para começar, né? Mísseis hipersônicos. E aí toda sorte de mísseis hipersônicos faz uma diferença monumental. Mísseis inteligentes, como Calibre, Iskander. Gente, o R-37M é imparável. É o melhor ar que existe no mundo. O Kinjal, bom, alguns países tiveram azar de conhecer ele de perto, né? Os pontos da Ucrânia tiveram esse azar. O Sukhoi Su-57, eles têm que inventar coisas de inteligência artificial para dar a impressão que eles têm qualquer chance contra o Sukhoi Su-57. Eles não têm chance contra o Su-35S, né? O MiG-31, apesar de ser antigo, é uma arma imbatível. Então, helicóptero, sistema de pele inteligente, satélites extraordinários, radares, o equipamento de interferência e guerra eletrônica, que é extraordinário, sem par no mundo, sabe? Tudo isso tem sido crucial para a vitória. Mas ontem, e olha, indicação do meu irmão, o comandante Farinazzo falou uma coisa que eu quero refletir com vocês, porque faz sentido. Não preciso dizer quem é ele, né? Politicamente é um sujeito complicado, mas o que nós temos para falar é sobre outra coisa. Bom, antes da gente continuar, eu já comprei os pães do bando, né? Tomei um cafezinho e 3 pães de queijinho de padaria. Já expliquei a diferença, né? O de padaria é basicamente uma bolinha oca. Não é... Acho que nem tem queijo. E o de quitanda é pão de queijo de verdade. Mas enfim, não vou falar sobre isso. Nós estávamos falando sobre o Farinazzo. Questões políticas à parte, ele fez uma avaliação que eu achei interessante. Ela começa com um equívoco. Ela diz que a Federação Russa está usando só arma antiga, enquanto nitidamente é o exato oposto. É o exato oposto. Mas o desenvolvimento e a conclusão do Farinazzo é correto. Ele afirma o seguinte: a questão tecnológica é de segunda ordem. A vitória esmagadora da Rússia se deve principalmente pela quantidade enorme de arma que ela tem. E aí vamos ter que dar um crédito ao nosso irmão do chapéu de alumínio. Realmente é isso. Gente, vou dar um exemplo. Eu sempre leio blogs russos para fazer meus posts na outra rede social. Hoje eu vou fazer isso também. Num desses posts que eu acabei não publicando, eu achei uma coisa muito interessante, que é o fato de os russos estarem com um projeto em execução. Quer dizer, não é só uma ideia, é um projeto em execução para pegar os tanques T-72, que, bom, alguns, a maioria, na verdade, tem 50 anos, e simplesmente modernizar. O raciocínio do Ministério da Defesa russo é simples. São cerca de 2.000 tanques.
Fazer 2.000 tanques é muito caro, custoso, trabalhoso e demorado. A Rússia está fabricando cerca de 500 tanques modernos, certo? Armata, nem tanto, porque eles realmente são muito ótimos. Nem sei se essa expressão existe, mas também caríssimos. E outros tanques um pouco inferiores, mas igualmente fora de série. Mas são 500 tanques. Se reformar os T-72, eles já tem até o nome desses nomes, é o T-72B, que é o mesmo T-72 modernizado tecnologicamente com eletrônica simples. Por que modernização? Para ele ganhar um pouco mais de blindagem, certo? E operacionalidade. E por que uma eletrônica simples? Ora, a eletrônica simples tem a vantagem de, eu não sei se vocês sabem, mas para cada grupo de tanques, e não precisa ser muitos tanques, 10 tanques, você precisa ter pelo menos um engenheiro. O ideal é um engenheiro para cada 5 tanques. Os russos trabalham com isso. A gente pode até achar, nossa, mas existe engenheiro no campo de batalha? E como existe engenheiro? Tá certo? E como existe engenheiro? Por isso que é aquilo que eu sempre falo, o país precisa ter uma capacidade de engenharia, que o Brasil nitidamente não tem. Certo? A Rússia tem. Mas essa não é a questão. A questão é que com eletrônica simples, dá para você ter um engenheiro a cada 20 tanques. E mais, dá para você ter, nesse ano, 2.000 tanques a mais prontos para o campo de batalha. Os russos falaram, o Ministério da Defesa, né, pessoal do Shoigu, dá para abrir mão de 2.000 tanques? Não, não dá. Tá, o tanque não é uma arma muito tecnológica. Nos novos tempos tem o drone, kamikaze, um punhado de arma, míssil inteligente, blá blá. Esses tanques não vai dar para colocar pele inteligente neles. E a pele inteligente, ela é fundamental para a estratégia russa. Porque o mecanismo de pele inteligente permite que qualquer arma, míssil, tanque, o Armata, por exemplo, navio, submarino, satélite, seja controlado por inteligência artificial, remotamente, a partir dos computadores de Sarov ou Saratov, dos supercomputadores que estão lá, né, no Ministério da Defesa russo. Então, não poder ter a pele inteligente, a princípio, é uma desvantagem. Mas, na verdade, se você tem artilheiros experientes, você ter 2.000 tanques a mais ao custo de apenas 100 engenheiros no campo de batalha é uma coisa que os russos simplesmente não podem desprezar e não vão. Por quê? É muito melhor você ter um tanque do que um blindado num batalhão de infantaria. Certo? Muito melhor. Nos batalhões de infantaria russo, normalmente existem 3 blindados. Qual que é a ideia? Substituir 3 blindados por 3 tanques. Tanque é muito melhor que blindado. Certo? E a Rússia tem quantidades enormes deles. É só modernizar, que é exatamente o que eles estão fazendo. Então, se a gente for analisar, essa estratégia que o Farinazo anunciou, ela é verdadeira, ela realmente existe. Vou dar outro exemplo. As bombas inteligentes. O que são bombas inteligentes? Os russos pegou bomba antiga, algumas praticamente da época da Segunda Guerra Mundial, cara, na giriza de quem queima cerrado, algumas praticamente da Segunda Guerra Mundial. Pegou essas bombas antigas, acrescentou um GLONASS, que é o equivalente ao GPS russo. Acrescentou um GLONASS nelas, um leme, 2 asas, e com isso o alcance dessas bombas, que normalmente era 12 km, subiu para 60, 70 km, com altíssima precisão. Com modificações simples. Eles agora transformaram 5.000 bombas, né, 5.000 bombas de petardos. A designação FAB não é o nome da arma, é a designação militar do peso da capacidade explosiva. Tem FAB 500, FAB 1000, FAB 1500. Esse é literalmente o peso da quantidade de explosivo que tem nela. Gente, uma FAB 1500 é um trambolho com 1,5 tonelada de explosivo. A capacidade de destruição de uma coisa dessa é extraordinária, extraordinária. Tanto termobárica, que eu nem preciso dizer, quanto de fragmentação, certo? Então é extraordinária. O que é que os russos... Gente, você vai desperdiçar 5.000 bombas,
5.000 bombas com capacidade destrutiva, sem igual, só porque elas são antigas, os russos decidiram que não vai fazer isso. Moderniza elas. Então, essa estratégia russa, de fato, está sendo adotada em vários setores, em vários armamentos. Uma modernização, um upgrade, é relativamente simples, é muito rápido, bastante eficaz e barato. Por que não usar? Então, além de ter as fábricas trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, produzindo novas armas, produzindo tecnologia, encontrando soluções tecnológicas, ao mesmo tempo, os russos estão pegando as armas antigas deles, aos milhares, e simplesmente modernizando. E usando no campo de batalha. Tudo indica que a guerra agora passou para a nova fase. Como dizer, outra guerra agora. Certo? É outra guerra. Agora, as regiões que a Rússia quer ocupar, e incrivelmente, eles querem ocupar para basicamente despovoar, para fazer o cinturão que o próprio Putin tinha falado, de cerca de 300 quilômetros entre a Federação Russa e a OTAN. Uma área relativamente despovoada, com poucas cidades, poucos habitantes, separando a OTAN da Rússia, da Federação, né? Então, para quem está pensando na estratégia de despovoamento, por que o despovoamento? Gente, a desnazificação pelo convencimento, pela argumentação, passou faz tempo. Quem queria ser desnazificado, já foi. Quem não queria, mas tinha um pouco de bom senso, saiu do país. Milhões de pessoas, 10 milhões, 12 milhões talvez, saíram da Ucrânia já. Uns 3 milhões foram para a Rússia, uns 8 milhões foram para a Europa. Os que foram para a Rússia são considerados russos étnicos, um ou outro sabotador, mas essencialmente russos étnicos. Certo? Estamos ajudando o país no esforço de guerra. Provavelmente, quando terminar o conflito, eles retornam para suas casas. Mas os que foram para a Europa nunca mais vão voltar. Pessoas, deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal. Eu já estive em Kiev. Quando eu estive em Kiev, foi exatamente em 2014, pouco antes do Euromaidan, que eu não tinha a menor ideia que ia acabar acontecendo. Mas quando eu estive em Kiev, eu não pude deixar de notar que já naquela época, a quantidade de casas vazias era enorme, Eu sempre adotei essa estratégia, tipo, eu nunca fui um turista CVC, sabe, que compra pacotinho para ir nos lugares, não faço isso. Eu chego num lugar, eu sei previamente o que ele tem de bom. Os lugares mais manjados eu simplesmente não perco tempo indo, a não ser que valha muito a pena. Certo? Então eu ando a esmo. Depois para voltar basta táxi, é simples. Então eu andei a esmo na cidade de Kiev por um dia inteiro. E fiquei impressionado com o que eu vi. A quantidade de quarteirões, não estou falando lote não, quarteirões inteiros esvaziados. Uvas, videiras tinham tomado conta desses quarteirões, reparando, não estou falando de lote. Videiras, ameixeiras, macieiras, castanheiras, nogueiras tinham tomado conta, porque não tinha ninguém, certo? Então, Kiev, já em 2014, já era uma cidade esvaziada, já tinha perdido muitos habitantes. O processo de violência étnica havia começado em 2008, na prática, engrossado a partir de 2010, e muitos russos étnicos já tinham fugido, certo? Nesse período, a maioria das pessoas que fugiram eram russos étnicos, mas também muita gente jovem já tinha percebido que a Ucrânia não tinha futuro e, portanto, tinha saído do país, certo? Então você já viu um esvaziamento de Kiev bastante considerável. Perfeito? Era nítido. E obviamente esse processo continuou. Esse processo não parou em 2014, pelo contrário.
Após o Euromaidan, toda a violência daquele golpe de Estado, esse processo se aprofundou, se ampliou. Então muita gente saiu do país. Hoje, qualquer cidade que você for na Ucrânia, menos Lvov. Lvov cresceu. Lvov virou na prática uma espécie de capital informal da Ucrânia. Então, com exceção de Lvov, que inclusive não tinha, mas já deve ter chegado a 1 milhão de habitantes, talvez mais, provavelmente mais, todas as cidades ucranianas, todas, perderam população. E não perderam pouca população, perderam muita população. Dos estimados, quando ela se tornou independente, já tinha cerca de 57, 58 milhões de habitantes. Na época do Euromaidan, já tinha caído para 54. Em janeiro de 2022, no ano passado, um mês antes do conflito iniciar, a população estimada era de 51 milhões e meio. Hoje, se você conta as regiões que a Rússia já libertou, a população da Ucrânia não chega a 30 milhões de habitantes. Então é evidente que se ela perdeu, desde o fim da União Soviética, metade da população praticamente, é óbvio que as cidades estão pela metade. Repito, com exceção de Lvov. Cidades estão esvaziadas, profundamente esvaziadas. Certo? Então, você vê a estratégia russa de desnazificação em ação. Porque você pode mandar os nazistas para outro plano espiritual. Pode mandar os fachos para outro plano espiritual. É uma opção. Muitos ucranianos aderiram a ela. Ser espiritualizado. Mas uma menos custosa, vamos dizer assim, é simplesmente, vaza daqui, caralho. Vai pra Europa. A Europa parece gostar tanto de facho, então vale viver lá entre eles. Vai levar o caos. A estratégia que os Estados Unidos e a OTAN sempre adotaram, levar o caos para os inimigos. A Rússia está fazendo a mesma coisa. Mandando esses milhões, talvez já 10 milhões de refugiados para a Europa, eles estão levando o caos. Não só sobrecarregando muito o sistema de habitação, de saúde, de moradia, educação, assistência social, e está muito sobrecarregado num continente que já está empobrecendo de maneira visível, que a inflação está muito alta, o desemprego está aumentando, a qualidade de vida caindo, desabando, na verdade. Na Alemanha, por exemplo, 25% da população está enfrentando dificuldade para se alimentar. A Alemanha está praticamente um Brasil em termos de pobreza. A Alemanha, certo? A Suécia, a Inglaterra, não vou nem falar o que aconteceu com esses países. A situação é absolutamente caótica. É o caos. É o caos econômico, é o caos social, o caos político, a França que o diga. Certo? É uma estratégia russa, está copiando do Ocidente. E isso é favorecido pela estratégia de desnazificação, mais despovoamento. Se você pensa nesses termos, faz todo o sentido do mundo o uso de grandes quantidades de armas, mesmo que tecnologicamente inferiores. Porque a Europa não tem mais capacidade industrial, não tem mais capacidade de engenharia, não consegue produzir, mas não consegue mesmo, nem os Estados Unidos, arma e munição em quantidade suficiente para enfrentar a Federação Russa. Inclusive, a estratégia deles fazer a guerra durar para que no futuro eles tenham essa capacidade e consigam enfrentar a Rússia. Só que não vai acontecer. Se a situação está piorando, como no futuro ela vai melhorar? A Europa continua sem energia, sem recursos naturais, sem matéria-prima, sem engenheiro, sem capacidade produtiva. De onde ela vai conseguir? Ela está empobrecida e vai empobrecer ainda mais. Então, de que buraco os europeus tiraram a ideia de que no futuro as coisas vão melhorar, eles vão conseguir enfrentar a formidável máquina de guerra e engenharia da Federação? Não vão conseguir, é ilusão, eles estão se enganando, estão mentindo para eles mesmos.
não vão conseguir. A federação sabe disso e está descendo o burralho. Gente, nas próximas semanas a federação vai voltar, né? A Artemióvski já foi libertada e eu duvido que eles vão seguir em frente. Como eles fazem guerra de finto, o mais provável é que eles ataquem, por exemplo, o Kherson, para terminar, né, o que foi começado, Kherson, ou mesmo Kharkov. Não faz sentido continuar à frente. Não é assim que a Rússia trabalha. Trabalha com guerra de finta. Então, eu acredito que os próximos alvos ou vai ser Kherson ou vai ser Kharkov. E aí a mesma estratégia de saturação até o limite que foi adotada na antiga Bakhmut, atual Artemióvski. E para esse tipo de conflito, e considerando que há cada vez menos russos étnicos nas áreas que estão sendo atacadas, até pela própria perseguição que o Estado ucraniano impõe a eles, faz todo sentido simplesmente descer a bomba, sem dó nem misericórdia ou piedade. Descer a bomba. Não precisa ser arma muito moderna, basta ser arma eficiente. E é exatamente isso que a Federação Russa está fazendo. De modo que não com a totalidade do raciocínio, evidentemente, mas com a essência do raciocínio, eu concordo com o Farinazzo, certo? E concordo principalmente com a ideia de que é uma estratégia muito boa aproveitar a supremacia industrial, produtiva e de engenharia e mesmo com armas tecnologicamente inferiores, vencer. É isso, certinho? Tenham um bom dia.